Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo sobre gramática, né? Hoje nós vamos falar sobre o período composto. Não vai ser uma análise de texto, vai ser uma apresentação de temática. Eu vou fazer 2 vídeos de apresentação de temática, justamente para facilitar a pesquisa de vocês na gramática, tá? Porque não vai esgotar o assunto, né? Não vou conseguir, mas vai facilitar para que vocês façam pesquisas na gramática em outros livros. A coleção Princípios tem um livro chamado Coordenação e Subordinação. Eu sugiro que vocês pesquisem um livro fácil de achar e quase todas as bibliotecas têm. E também é fácil de comprar em sites de livros usados, né? Então, vocês podem adquirir, né? Então tá, a mesma autora tem vários outros livros falando sobre o assunto. Mas o ideal seria mesmo olhar gramáticas normativas, né? Então vamos lá. O período composto se constitui em 2 tipos de organização frasal, tá? Então a frase é organizada por orações. Orações coordenadas, nós já falamos bastante sobre o assunto, e orações subordinadas. As coordenadas são consideradas semanticamente como independentes e a relação entre elas se estabelece por uma conjunção, pelo sentido geral do período e pelo sentido de cada uma. Então elas são ligadas por isso. Às vezes elas não têm conjunção, a gente chama de assindéticas, né? Mas o sentido geral liga uma à outra. Então, dizer que elas são independentes é só uma questão mesmo de interpretação gramatical, porque na verdade, se elas estão dentro de um texto, elas não são independentes, elas fazem parte do texto, né? Em muitos casos, a conjunção nem é necessária para se reconhecer o significado de uma em relação à outra. É o caso das assindéticas, né? Podem ser sindéticas quando são relacionadas por uma conjunção, ou assindéticas quando são relacionadas entre si pelo sentido, tá? Então, quando não tem conjunção é assindética. Quando tem conjunção é sindética, tá? É assim o nome, tá? Mas a relação é dada ou pelo sentido quando não tem conjunção, ou pela conjunção e pelo sentido quando tem a conjunção. As orações subordinadas se constituem como uma unidade e são sempre totalmente dependentes entre si, ou seja, uma não pode existir sem a outra. Então, tem a oração principal, assim que a gente dá o nome, e a oração subordinada, tá? São de 3 naturezas. Quando a principal é completada por uma oração que faz o papel de um termo integrante, chamada de oração substantiva. Tá? Então, quando o termo é integrante, então objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, essas coisas, elas são chamadas de orações substantivas e elas são introduzidas por uma conjunção integrante. Quando a principal é completada por uma oração com função de adjunto adverbial, chamada de oração adverbial. Então, quando essa oração tem função de adjunto adverbial, ela é uma oração adverbial, tá? E quando a principal é completada por uma oração com função de adjunto adnominal, é chamada de oração adjetiva. Tá? Então, nós já falamos bastante das adjetivas, né? Elas são introduzidas por pronomes relativos. As orações adverbiais são introduzidas por conjunções, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre elas, sobre cada uma delas. Eu vou fazer vários vídeos sobre esse assunto, tá? Então, a oração, no período composto, tem tudo que tem no período simples. Então, no período simples é sempre feito por signos, né? Palavras, né? E no período composto é sempre feito por orações. Então, quando é um adjetivo, no período composto é uma oração adjetiva. Quando é um adjunto adverbial, na oração, no período composto é uma oração adverbial. E quando é um termo integrante, uma oração substantiva, tá?
Então, orações coordenadas são orações sintaticamente independentes que são justapostas numa ordem de interesse semântico, mas não é comum poder intercambiá-las de posição sem haver perdas de significação. Então, essa mudança de ponto às vezes sim é possível, né? E quando é de propósito no texto é possível, mas quando não é de propósito, se a gente muda a posição, pode haver perda de sentido, né? As coordenadas são de 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Isso é muito estanque, né? No texto essas coisas são exploradas, né? Então, às vezes, pode ter sentidos que se misturem, né? Ou a gente fica com dúvida se é uma coisa ou se é outra. O texto explora essas coisas, então não é que o texto esteja errado, é que essas coisas, essas classificações são estanques, né? Elas geralmente funcionam, né? Mas às vezes uma oração pode gerar dúvida na sua classificação. As principais conjunções, né? E eu coloquei exemplos aí, ó, para que vocês possam ter como orientação, né? Mas as gramáticas costumam trazer muitos exemplos e nós discutimos bastante nos textos que nós já analisamos as orações coordenadas, porque elas são predominantes na fala. Nós usamos poucas orações, poucas construções subordinadas na fala. As adjetivas bastante, mas nós usamos muito mais orações coordenadas na fala, né? E geralmente usamos só a conjunção mas para as adversativas e só a conjunção e para as aditivas. E o porquê para as explicativas, o então para as conclusivas e o ou para as alternativas. As outras conjunções aparecem muito mais na escrita, né? Na escrita que aparecem mais, tá? Mas aí estão os exemplos, vocês podem analisar, vocês podem parar o vídeo e analisar os exemplos e entender, né? As conjunções estão bem explícitas aí, para que vocês possam lê-las. Sobretudo, as adversativas e as conclusivas funcionam no texto escrito muito frequentemente como conectivo transfrástico. Nós já discutimos bastante os transfrásticos lá nos textos que eu analisei, né? Então, vocês, se tiverem dúvida, voltem lá. Ligando as partes de um parágrafo, os parágrafos e a conclusão, as partes anteriores. As partes anteriores. Neste caso, a posição ideal para ela, no geral, é a segunda casa sintática do parágrafo. Eu também expliquei muito isso lá na análise dos textos, né? Mas isso pode mudar se ela se referir ao último sentido ou período enunciado no parágrafo anterior. Nesse caso, o ideal é que fique na primeira casa, tá? Então, quando o sentido que ela está ligando está bem próximo dela, o ideal é que ela fique na primeira casa. Na conclusão, o ideal é que ela fique na segunda casa, tá? Mas aí isso vai depender da escolha do texto. Lá na análise dos textos, eu falei mais sobre isso, né? Mas vocês podem prestar atenção nisso quando forem analisar textos. Na fala popular, ouvem-se com frequência a sindética aditiva, tá? Sintética, né? É sintética aditiva com a conjunção e. E a adversativa mas. E a explicativa porque. As outras são mais comuns, como assindéticas na fala, né? Na fala. Então, é isso aí. Eu sou o professor Sebastião Inês Milani e esse foi mais um vídeo, assim, rapidinho, para que vocês tenham uma noção. Não se esqueçam, esses vídeos são para incentivar vocês a irem ler as gramáticas para que vocês se desenvolvam, tá? Boa morte a todos e até mais.